Fala pessoal, a associação em paralelo ela apresenta duas particularidades. Primeira, se você tem dois resistores associados em paralelo, para você achar a resistência equivalente dessa associação, essa resistência equivalente ela vai ser dada por R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Ou seja, para você calcular a resistência equivalente, basta você pegar o produto e dividir pela soma. É claro, essa regra ela só vale para dois resistores associados em paralelo, tá? A segunda particularidade é quando você tiver N resistores iguais a R associados em paralelo. Aí, nesse caso, para você calcular a resistência equivalente, basta você pegar uma das resistências e dividir pelo N. Quem é o N? É a quantidade de resistores. Então, se você tiver N resistores iguais a R, todos associados em paralelo, para eu achar a resistência equivalente, basta eu pegar um dos resistores e dividir pela quantidade de resistores que aparece na associação. Por exemplo, imagina que você tenha uma situação desse tipo aqui, ó. Aqui nós temos três resistores. Esses três resistores, eles estão associados em paralelo. Esse cara aqui, ó, ele tem uma resistência de 6 ohms, esse uma resistência de 6 ohms, esse uma resistência de 6 ohms. Como todos os resistores, eles são iguais e eles estão associados em paralelo, para eu achar a resistência equivalente, eu pego um deles, que vale 6, e divido pela quantidade, que vale 3. Isso quer dizer que a resistência equivalente dessa associação, ela vale 2 ohms, tá? Bom, eu preciso fazer aqui duas observações para a gente começar a resolver algumas questões. A primeira observação é o seguinte, olha só. Nós temos aqui um resistor. Esse resistor ele tem uma resistência R, e entre esses dois pontos A e B, eu vou estabelecer uma DDP. É claro que você sabe que mediante a essa DDP, aparece no circuito, como você bem sabe, uma corrente de intensidade I. Para eu achar a DDP entre os pontos A e B, basta eu aplicar a primeira lei de Ohm, ou seja, a DDP entre dois pontos A e B, ela vai ser o produto da intensidade da corrente pela resistência entre os pontos A e B, né? U igual a I vezes R, uma equação que todo mundo conhece, né? É a primeira lei de Ohm. Agora veja, a gente sabe que o sentido que se usa para a corrente é o sentido convencional. E o sentido convencional é aquele em que a corrente ela vai de pontos de potenciais maiores para pontos de potenciais menores. Então quer dizer que essa DDP entre A e B, na verdade, ela vai ser VA menos VB, que vai ser igual a I vezes R. Não esquecendo que o potencial de A é maior que o potencial de B. Por quê? Porque esse é o sentido convencional. É aquele em que a corrente ela vai de pontos de potenciais maiores para pontos de potenciais menores. É por isso que a gente diz que toda vez que uma corrente ela atravessa uma resistência, a gente diz que vai haver uma queda de potencial, tá? Então, sempre que uma corrente ela atravessa uma resistência, haverá uma queda de potencial. Agora veja, imagina agora que entre esses dois pontos A e B,
você vai estabelecer uma DDP, né? Mas observa, o fio que foi colocado entre os pontos A e B, ele é um fio de resistência desprezível. A gente diz que os pontos A e B, eles estão curto-circuitados. Curto-circuitar dois pontos significa ligar esses dois pontos através de um fio de resistência desprezível. Então, quer dizer que essa DDP entre A e B, ela vai ser igual a I vezes a resistência entre A e B. Só que a DDP entre A e B, ela vai ser VA menos VB, que vai ser igual a I vezes. Ora, esse fio que eu coloquei entre A e B, ele tem uma resistência desprezível. A resistência desse fio, a resistência do fio colocado entre A e B, ela vale praticamente zero. Então, daqui você tira que VA menos VB vai ser igual a I vezes zero, é zero, e daqui você tira que o potencial de A vai ser igual ao potencial de B. Isso vai aparecer muito na hora que você estiver resolvendo a associação de resistores. Toda vez que aparecer fio sem resistência, então tu dizes que o potencial de A vai ser igual ao potencial de B. Nesse caso, o potencial de A é maior que o potencial de B, porque houve uma queda de potencial. Mas quando você liga dois pontos através de um fio de resistência desprezível, você está igualando os potenciais. Então, o potencial de A vai ser igual ao potencial de B.